Quais serão os 3 principais assuntos da semana e qual será a bomba que está por vir na política brasileira? Vamos ao nosso exercício semanal de futurologia e tentar prever quais serão os 3 principais temas que deverão fazer parte da pauta e também prever qual será a bomba, da onde vem o fato inesperado da semana. É claro que não tem como prever, isso é uma tentativa da gente antever, uma brincadeira que a gente faz, uma brincadeira falando de assunto sério. Antes de mais nada, eu sou o Júnior Grins e você se inscreve aqui no nosso canal, ativa as notificações e se puder deixar o seu comentário, claro, é sempre muito importante, né? Fala o que achou, se concorda, não concorda, tá liberado para discordar, a gente gosta que você discorde, né, das nossas opiniões, isso pra gente é muito importante, claro, com toda a educação, isso sempre será muito, muito, muito bem-vindo. E que se gostar do conteúdo, deixa o like, também ajuda demais aqui o canal. Gente, número 1, a semana começa com o ministro do STF, Flávio Dino, mexendo nas emendas PIX. Isso é um vespeiro, a gente já falou aqui em outros canais que a gente participa, e é um assunto que incomoda muito deputados e senadores em Brasília. E muitas das votações dos últimos meses contra o governo tem esse descontamento bem implícito. Não digo na ala mais de oposição, mas naquela área mais centrista. E isso está muito conectado, né, e está muito ativo nas votações contra o governo. E claro que o STF e o governo federal, em teoria, não tem muito a ver, mas parlamentares cobram uma forcinha de Lula, enfim, que ele ligue para o Dino para tratar desse assunto, para liberar essas emendas PIX, que a gente pode até, inclusive, detalhar mais em algum outro vídeo. O problema é que as emendas PIX, como eram praticadas, não vai passar, pelo menos por enquanto. É um consenso dentro dos tribunais de contas e também do STF que elas precisam ter mais especificações e melhor prestação de contas, porque na teoria não tem muito como saber, o dinheiro entra na conta das associações ou das prefeituras e elas podem gastar com outras coisas, ela entra como custeio sem ter um carimbo, aí gasta, se faz ou não faz, não tem como muito prever. E isso deve dar alguns debates, deve ficar alguns dias aí na pauta. O assunto número 2, sem dúvida nenhuma, é a CPI ou CPMI do INSS. A oposição está amargando a impossibilidade de pautar o debate político brasileiro há um tempo e não vai perder essa oportunidade nos próximos dias. Vai tentar a todo custo emparedar ou pelo menos ameaçar o governo. E o governo pode até falar que não tem tanto medo assim da CPMI do INSS, porque diz que a investigação começou no governo Lula, aquela coisa toda, mas ela morre de medo do alcance e força da oposição nas redes sociais. O fato que o governo teme, por mais que conseguiu algumas vitórias, mas sabe que é um terreno que a oposição e o bolsonarismo domina. E se por um lado aliados do Planalto minimizam a CPMI, dizendo que o governo não tem culpa, e eles sabem que, tendo ou não culpa, a comissão deixará ferimentos graves no governo. A questão é quanto tempo vai durar e o como e quem vai ser ferido no governo, mas sabem que vai ter feridos nesse embate aí da CPI. E ainda mais com as emendas presas, o governo perde sim força na CPMI do INSS e vai ter que conviver com isso. Isso é da política. A terceira pauta que deve estar aí, que deve fazer parte da semana, é a proximidade do início do julgamento do Bolsonaro no STF, né? Não tem como, está marcado para o dia 2, não tem como esse assunto não fazer parte do imaginário da política brasileira nos próximos dias. O assunto deve estar muito presente nos discursos dos deputados, dos senadores, tanto bolsonaristas quanto do lulopetismo, e também os juristas, analistas, enfim, deve ter uma enxurrada de coisas falando desse assunto. Já hoje, pela manhã, eu estou gravando na segunda-feira, já tinha gente falando sobre esse assunto, enfim, todo mundo de olho nos próximos capítulos e nas próximas semanas da questão do julgamento de Bolsonaro. Eu não sei se tem dúvida quanto que ele vai ser condenado ou não, mas aí deve ter gente querendo falar sobre esse assunto e tentando criar algum clima, seja para justificar a condenação, seja para tentar alguma absolvição ou algum discurso desse tipo. E para mim o que vai ser a bomba da semana, isso aqui é futurologia, né? Não tem como saber, não está previsto, não está desenhado, mas eu acho que deve pintar mais um
capítulo da pornochanchada entre Silas Malafaia e Eduardo Bolsonaro, que tem o pai aí como um ator, um coadjuvante, né, que está olhando a briga dos dois, que não é briga, que enfim tem os acenos, mas deve ter mais algum capítulo nisso aí. Acho que a Polícia Federal vai colocar mais água nessa fervura para aumentar o tempo de cozimento. Ela vai, eu acho que o alvo vai ser Silas Malafaia, que deve ficar ainda mais nu. Eu acho que a Polícia Federal e o Ministério Público vai fazer isso, vai fazer Silas Malafaia sangrar por mais um tempo com mais fatos. Para mim, eu acho que vem por ali tudo isso, né? E até para justificar alguma ação contra o religioso, que tem sua importância não só no bolsonarismo, mas também no espectro religioso também. E aí, você concorda ou não concorda com as minhas previsões? Deixa seu comentário, mas não esqueça de se inscrever no canal. E se chegou até aqui é porque gostou, então deixa um curtir aí. E não deixe de acompanhar o nosso programa Interurbano todas as quintas-feiras aqui no canal. Um abraço, até mais e fui!